Tudo certo. Vamos agora fazer a leitura do nosso texto desse dia, que é o Salmo 32, a partir do verso 8. E logo depois que a gente terminar essa parte, a gente já pausa, né, aqui a gravação e abre os áudios de vocês para os pedidos de oração. Mas agora a leitura é no Salmo 32, de 8 até 11. E eu vou fazer a leitura aqui, vocês podem acompanhar. É a parte final aqui do Salmo, estamos meditando nele já há algumas semanas, né? E aqui, a partir do verso 8, nós encontramos assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, é assim que termina o Salmo 32. É um salmo que a gente sempre menciona, né? Até porque essa questão da publicação de conteúdos no YouTube, às vezes a pessoa entra ali no meio de uma meditação e aí é importante ela entender o contexto. Então, se no caso aí você estiver acessando pelo YouTube esse vídeo e for a primeira vez que acessa essa série de vídeos, só para você entender que nós estamos meditando aqui nos salmos penitenciais, são salmos que falam sobre arrependimento, né? Aproximar-se de Deus com arrependimento para receber a cura para o nosso pecado, né, e os males dele decorrentes. Então, essa palavra penitência aqui não tem a ver com você fazer algum tipo de sacrifício para obter crédito diante de Deus, né, ter que carregar uma cruz de uma cidade para outra ou fazer alguma coisa nesses termos, a gente sempre acentua isso, mas sim aproximar-se de Deus com um coração sincero e com um coração arrependido, né? A gente meditou no Salmo 51, um dos salmos penitenciais, estamos hoje terminando a meditação no Salmo 32 e vamos passar por todos os salmos penitenciais, né? Salmo 6, Salmo 38, Salmo 102, Salmo 130 e também o Salmo 143. Esse Salmo 52, ou desculpe, 32, é chamado de salmo didático, né? Em algumas Bíblias aparece a palavra masquil, indicando que é um salmo de instrução, um salmo didático. Estamos exatamente agora na parte final, a parte da instrução. No início do salmo, Davi aparece adoecido pelo pecado, né? Esmagado, e é interessante isso, a gente meditou no primeiro momento sobre essa relação que existe entre pecado e doença, né? Em seguida, Davi confessou o seu pecado e recebeu a graça de Deus, do perdão de Deus, e também o desfrute de alegria e de segurança. E agora, nesses versos 8 a 11, a gente tem a instrução final. Essa instrução final tem três partes, né? Na primeira parte, a gente pode entender que estamos sendo ensinados de que a instrução divina é pessoal e presencial, verso 8. Na segunda parte, o salmista vai dizer, a instrução que chega para a gente diz que aqueles que não acolhem o ensino de Deus, aqueles que não acolhem a instrução divina, são atormentados, verso 9 e início do verso 10. E, por fim, aqueles que acolhem a instrução, né, por conseguinte, são confirmados no amor e na alegria do Senhor, verso 10b, segunda linha do verso 10, e o verso 11. Então, olhando para o verso 8, né, nós somos informados disso, de que a instrução divina é pessoal e presencial. No verso 8, a gente encontra assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. E aí a gente tem que ser honesto, né, em dizer que esse verso 8 tem um debate aí sobre ele, né? Algumas pessoas questionam: quem é que está falando aí no verso 8? Então, algumas pessoas dizem: olha, quem está falando aí é o próprio Davi. Então, é como se Davi fosse falando da sua experiência. Agora, nesse ponto, ele se dirige ao leitor, dizendo: olha, leitor, eu vou instruir você, vou ensinar você o caminho que você deve seguir, né? E aí, sobre os meus cuidados, eu vou te dar conselho. Então, muitos intérpretes olham, entendem assim, mas eu confesso que eu entendo diferente, né? Eu creio que aí é Deus falando a Davi. Eu acho que nesse momento, eu acho que chega eu acho que o Salmo começa, Davi expondo a sua experiência, de certa maneira mudo, com o seu pecado ali oculto,
e aí chega um momento, então, em que ele confessa o pecado, derrama o coração diante de Deus, e quando ele se abre e derrama o coração diante de Deus, nesse trecho, especificamente no verso 8, a gente tem Deus respondendo a Davi e dizendo: Davi, considerando que isso aconteceu, você veio à minha presença, né, confessou o seu pecado, demonstrou a sua sinceridade de coração, né? Então agora eu vou ensinar você, eu vou te instruir. Porque a ideia que eu acho bem interessante aí, especialmente a segunda linha do verso 8, essa ideia, sob as minhas vistas eu te darei conselho, né? Essa ideia de que nenhum professor humano, né, tem essa condição de ter todos os alunos sob as vistas dele, né? Mas Deus tem. Então, o fato de que Deus está dizendo que ele vai instruir Davi, é por isso que eu nomeio essa divisão aqui como a instrução divina. Eu creio que a instrução divina é pessoal e presencial. Deus está dizendo que ele pessoalmente vai ensinar Davi, e ele vai estar, isso não vai ser online, né? É à distância, vai ser presencial, né? Porque ele diz: sob as minhas vistas eu te darei conselho, ou seja, Deus vai estar pertinho de Davi, ensinando Davi. Essa é uma tônica das Escrituras, né? Essa tônica de andar com Deus. Começa lá em Gênesis, né? Aquelas figuras que andaram com Deus no início do livro sagrado, né? A gente encontra aqueles irmãos que se destacaram por isso, porque andaram com Deus. Noé andou com Deus, Abraão é chamado a andar com Deus, né? Então, em todos esses relatos, essa ênfase em andar com o Senhor. E a gente vai percebendo na Escritura inteira que essas pessoas que andam com Deus são instruídas por Deus. Deus fala a elas, Deus fala por meio delas, Deus está presente na vida delas. O Novo Testamento deixa isso mais destacado ainda, né? Quando Deus é chamado de Emanuel, né? Deus conosco. Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias. O Espírito é enviado para habitar na vida, no coração dos crentes. Então, nós temos Deus presente na nossa vida, concedendo de fato essa instrução. E outras traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traduz a parte B do versículo 8 assim: com os olhos sobre ti, eu serei teu conselho. Eu achei muito bonita a tradução na Bíblia de Jerusalém. E uma outra tradução, que é aquela chamada tradução ecumênica da Bíblia, a chamada Bíblia Tebe, ela traz assim: vou instruir-te, indicar-te o caminho a seguir e dar-te um conselho velando por ti. Então é bem bonito também essa ideia de Deus velando por nós enquanto ele nos aconselha, né? Todo o conselho de Deus, toda a instrução de Deus para nós é com o objetivo de cuidar de nós. A ideia de velar é a ideia de cuidar, né? Então, ao derramar o nosso coração diante de Deus com sinceridade, com arrependimento, Deus nos ouve. E ele nos ouve e ele responde à nossa invocação com aproximação. Ele se aproxima de nós, ele visita a nossa alma com instrução. Então, aquela pessoa que se aproxima de Deus com sinceridade e arrependimento, ela pode ter certeza de que agora ela vai ser aperfeiçoada na fé, ela vai ser aperfeiçoada na sua vida espiritual, na sua vida, naquilo que a gente chama assim, no seu conhecimento acerca de Deus e das suas verdades, e ela vai ser também aperfeiçoada moralmente, ela vai ser santificada pela obra da graça de Deus, que de fato vai comunicar bênçãos ao coração dessa pessoa, e ela vai receber instrução do próprio Deus. Basicamente, é o que o Novo Testamento vai chamar de discipulado, né? E a gente tem o hino 49, que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então, é isso, caminhar com Deus, sendo instruído por Deus. Mas, em segundo lugar, o texto vai mostrar, a partir do verso 9, que aqueles que não acolhem a instrução divina são atormentados. E aí o texto traz essas expressões aqui, né? Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E aí, na primeira linha do verso 10 é bem incomum a gente cortar, né, um paralelismo assim, porque a primeira linha ela é seguida ali do paralelismo na segunda, mas quando a gente pensa apenas pelo ponto de vista temático, é interessante que até a primeira linha do verso 10 a gente está falando sobre o ímpio. Aí no verso 10 ele é chamado de ímpio, lá no verso 9 ele é comparado a um animal.
que não apenas um animal, mas um animal teimoso, né? Porque a ideia é essa do animal que, para obedecer, ele tem que ser realmente dominado com freios e cabrestos. O que a Bíblia está colocando para a gente aqui é algo muito recorrente. A gente encontra isso muito em Provérbios, né? Provérbios, do início ao fim, vai trazer o mesmo ensino, e, de certa maneira, é como se o livro todo de Provérbios fosse composto de ilustrações desse mesmo ensino. Ou seja, o ímpio sofre penalidade. É isso. O ímpio, o tolo, aquele que não teme ao Senhor, que não se coloca diante de Deus para ser instruído, que não acolhe, que não acata a instrução, ele vai ter um monte de problemas. Ele vai ter aquilo que a gente chama assim vai sofrer aquilo que a gente chama de juízos temporais, né? Ou seja, as consequências por conta da sua tolice, e consequências na vida aqui mesmo, nesta terra, né? Uma série de dificuldades são enfrentadas por ele. Por quê? Porque ele não ouve o conselho, porque ele não ouve a instrução. É isso. É teimoso, né? Aquela pessoa que diz: não, não, pode deixar que eu vou fazer do meu jeito. Ok, pode fazer, mas depois é isso. Vai sofrer as consequências disso. Mas, além disso, ela das chamadas consequências temporais, ele vai sofrer consequências espirituais, consequências eternas. Não apenas juízo aqui, mas juízo lá, né? E as consequências de uma vida, então, de rebeldia, né? Diante de Deus. O texto vai trazer isso para a gente, né? Essa ideia de que a teimosia corresponde à irracionalidade, né? A teimosia não reconheceu o pecado. E, além disso, não querer ser instruído, não quero ouvir ninguém, eu me basto, etc. É a conduta de um animal tolo, um animal que não pode ser dominado por outra maneira, a não ser que seja na base dos instrumentos de dominação. E o que o texto está dizendo é exatamente isso, que o que Deus deseja de nós é que nós estejamos interagindo, caminhando com Ele, não como animais irracionais, mas que nós voluntariamente, né, nos devotemos a Ele, que nós voluntariamente ouçamos a voz dele e façamos isso como uma resposta inteligente, uma resposta de amor a Ele. Essa é a situação, esse é o segundo ensino. O ímpio, ele sofre por causa da sua teimosia, né? Os que não acolhem a instrução são atormentados. E, por fim, em último lugar, terminando, o Salmo 32, né? É a contraparte disso. Os que acolhem a instrução são confirmados no amor e na alegria do Senhor. Porque a parte B aí do verso 10 traz: mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E essa palavra traduzida por misericórdia é uma palavra tão preciosa. A gente já meditou sobre ela, ela consta lá também no Salmo 51, né? Porque ela traz a ideia de misericórdia, ela comunica a ideia de fidelidade e ela comunica a ideia de amor. Por isso que outra tradução traz: mas a fidelidade circunda aquele que confia no Senhor. Então, é como se fosse uma pessoa que confia no Senhor, e ela está toda cercada, né? Circundada. Cercada por quê? Por fidelidade. Olha que imagem bonita, né? Uma pessoa toda cercada, como se a fidelidade fosse um muro de proteção em redor dessa pessoa. Muito linda essa imagem. A outra tradução, que é a Bíblia de Jerusalém, traz: mas o amor envolve aqueles que confiam em Yahvé. Olha que bonito, uma pessoa toda envolvida no amor de Deus. Então, essa é a ideia. O que está sendo colocado aqui é que aqueles que têm a fé colocada no Senhor, os que confiam no Senhor, eles realmente desfrutam, são assistidos, eles são abençoados, são ajudados pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. A palavra graça não consta aí literalmente, mas a ideia de graça está aí, né? Porque essa ideia toda do amor, da misericórdia, da fidelidade, todas essas coisas são componentes ou fazem parte daquela experiência daqueles que desfrutam da graça de Deus. E por fim, verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Então, é exatamente por isso, inclusive, que alguns acham que desde o verso 8 é Davi falando, porque agora realmente parece que é Davi, terminando o Salmo, chamando todas as pessoas para se alegrarem em Deus, né? Então, primeiro, misericórdia, como resultado
desta experiência, né, de agora abrir-se, de colocar-se diante da presença de Deus para ser instruído. Então, misericórdia e, em seguida, alegria. Então, é muito interessante a dinâmica do Salmo 32. Ele começa com peso, começa com culpa, começa com dores na alma, dores no corpo. Em seguida, esse servo de Deus é visitado com alegria, verso 7, né? Tu me cercas com cantos de livramento. E agora, quando chega no verso 11, ele chama outras pessoas a alegrar-se no Senhor. A doutrina aqui é muito simples. Deus transforma o pecador em uma testemunha, né? E até podíamos dizer, em uma alegre testemunha, vamos dizer assim, né? Porque esse homem que começa todo moído no início do Salmo, termina dizendo, agora vamos nos alegrar no Senhor, né? Vale a pena a gente caminhar com esse Deus, é um Deus que nos visita com graça, com alegria, né? Um Deus que perdoa, que restaura e que também instrui e abençoa e transforma o nosso coração e a nossa situação, né? Então é um salmo maravilhoso, o Salmo 32. A minha oração é que Deus tenha abençoado muito aí a sua vida, né? Enquanto a gente meditou nesse salmo, ele vai trazer, então, aquilo que a gente tem destacado, né? Essa revelação chocante, né? Desagradável, desconfortável sobre a realidade do pecado. E, de certa forma, é como se o Salmo 32 dissesse assim: o pecado dói, né? O pecado traz dor, porque começa, esse indivíduo está tendo dores físicas. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? Ele fala de gemidos dia e noite. Então, você pode imaginar uma pessoa, sei lá, deitada num leito, gemendo dia e noite. Essa era a situação. O texto está dizendo: olha o que o pecado faz. O pecado não é só uma questão inventada pela religião, né? Como se fosse, sei lá, um conto de carochinha, uma fábula, um mito. Não, é algo que tem repercussões não apenas espirituais, mas emocionais e também físicas, vamos dizer assim. Então, é algo sério, a gente precisa de remédio para isso, o remédio de Deus para o nosso pecado é exatamente esse, né? É Cristo como aquele que morreu por nós para assegurar o perdão dos pecados, a nossa redenção. A coisa é tão grave que o próprio Filho de Deus teve que vir a esse mundo e ser sacrificado, morrer para resolver o problema do nosso pecado. Mas Deus acolhe no seu seio, né, na comunhão com Ele, aqueles que pertencem a Ele, e que são chamados aqui, então, de amados dele, aqueles que são cobertos por sua misericórdia, são chamados aqui também de justos, né? Esses, então, agora que caminham com ele na dependência dele, são curados, são libertos do poder do pecado e têm essa segurança de que serão totalmente libertos do pecado na glorificação e na volta de Cristo, né? Então, que isso possa nos consolar, que nós possamos ser motivados para buscar a Deus todos os dias, né? Essa semana a gente estava meditando aqui nas devocionais do Conselho, na segunda-feira, estamos estudando o texto de Calvino sobre oração, e exatamente o que ele mencionou exatamente isso, né? De que nós precisamos nos apresentar diante de Deus para orar sempre, diuturnamente, com sinceridade e com arrependimento. É sobre isso que fala o Salmo 32, né? Nós já vamos orar sobre isso. Vou agora encerrar aqui o nosso momento de gravação para abrir o espaço para os pedidos pessoais de oração, mas que Deus abençoe a você, especialmente que está acompanhando aí apenas a versão gravada, né? E possa confirmar essa bênção da palavra dele no seu coração. Vamos encerrar o nosso período de gravação. Que Deus abençoe você com uma boa semana.